1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Vai ser projetado aqui, você vai poder acompanhar aqui também. Mas se você puder até permanecer com sua Bíblia aberta, isso é muito benefício que a gente vai expondo versículo a versículo. 1 Pedro capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Chegou, pronto. Então nós vamos ler juntos, tá, irmãos? Para que quem está em casa também aproveitar e desfrutar. Leamos juntos então, diz assim a palavra do Senhor. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Senhor, desde já muito obrigado pela leitura da sua palavra, e não só isso, pelo que o Senhor fez em nós e por nós. Muito obrigado. Queremos pedir que o Senhor abençoe a cada um de nós, a mim especialmente na exposição do que lemos e também na aplicação às nossas necessidades. Concede graça, Deus. É o seu povo aqui reunido e clamando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Podem assentar. Irmãos, nós já falamos aqui em outras oportunidades que toda vez que você vê ou lê essa palavra na Bíblia, portanto, se você já não prestou atenção na leitura que você tinha acabado de fazer, os versículos que antecedem, você devia voltar, porque o autor está fazendo uma conclusão. O que ele vai falar está baseado naquilo que ele acabou de falar. Então ele começa assim, Pedro começa falando assim, né? Despojai-vos, portanto. Então eu quero lembrar algumas coisas muito importantes que ele falou no capítulo 1. Ali no capítulo 1, ele está escrevendo então para crentes, judeus e não judeus, pessoas que estavam sofrendo debaixo da opressão do Império Romano, um império fantástico, grandioso, um império que dominava o mundo daquela época. E ele faz então um contraste entre a glória desse império, que estava sendo vista, e a palavra de Deus que é eterna. Para aqueles irmãos, eles precisariam de um exercício muito grande da sua fé,
Porque o que eles enxergavam era um domínio absoluto do Império Romano. Tudo o que eles queriam, eles faziam e conquistavam cada vez mais. Mas Pedro diz assim: essa glória humana passa. Então, não invejem essas coisas, porque essa glória humana passa. Ele está fazendo esse link com o livro de Isaías, onde o povo de Deus experimentou também um momento de opressão pelos babilônios. Eles ali também receberam incentivo. E é de lá que Paulo tira exatamente essa expressão. A erva seca, o homem é como essa erva, mas a palavra de Deus vive eternamente. Então ele está incentivando essas pessoas a não desanimar. Eles estavam prontos, a deixar a fé de lado. Sofriam muitas perseguições. No verso 24, onde ele faz essa citação que está em Isaías, ele diz: pois toda a carne é como a erva, 24, capítulo 1, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Irmãos, nós temos uma vantagem quanto àqueles povos, Nós já vimos que o Império Romano passou. Ele acabou, ele secou e foi destruído. Não existe mais Império Romano. Mas essa palavra serve para nós. Nós temos o privilégio de ver muitos impérios na Bíblia que passaram e a palavra de Deus permanecendo. Eles tinham então menos privilégios do que nós. Nós temos mais, porque nós já vimos isso acontecer. Então Pedro, ele quer consolar aqueles irmãos e o Espírito Santo a nós nessa noite, nos incentivar a não desanimar no nosso trabalho, a fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Esse é o propósito, então, desse texto. O que fará diferença, irmãos, em primeiro lugar, é se nós já nascemos de novo, se nós já temos Cristo. Ele diz no verso 3, que nós vamos daqui a pouco repetir. Ele diz: se é que vocês têm experiência de que o Senhor é bondoso. Ele põe uma condição. Pode ser que alguns não tenham essa experiência ainda, não sejam crentes, não tenham de verdade entregado a sua vida a Jesus verdadeiramente. Então, para aceitar as coisas de Deus, irmãos, os seus mandamentos, as suas orientações, para fazermos aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer, somente o crente. Quem não é crente não fará nunca. Ele pode se esforçar, ele pode começar a fazer, mas ele não vai perseverar, porque isso é, de fato, algo que é destinado ao povo de Deus. Então, essa, às vezes, é a razão porque nós damos tanta importância para as coisas do mundo. É porque nós não nascemos de novo. Talvez não tenhamos ainda a experiência de que o Senhor é bondoso. Talvez não tenhamos entregue verdadeiramente a vida a Jesus. E por isso, sem essa experiência, o que nós temos para nos agarrar é esse mundo mesmo. É a glória desse mundo, os desafios desse mundo, o progresso, as vitórias desse mundo. Mas existe algo maior do que isso, irmão. Aquele que já tem Jesus, ele tem sede pela palavra de Deus, ele tem fome pela palavra de Deus, e ele vai ter um desejo incontrolável de servir ao Senhor. Não é possível acontecer diferente. Então, é das consequências desse Novo Testamento que o autor, então, ele fala, e nós começamos, então, no verso 1, seguindo a ordem que ele colocou. Ele diz que antes de você desejar, você tem que se despojar. Se você já nasceu de novo, observe essa sequência. Ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja e de toda sorte de maledicências. Amados, não pode existir crescimento espiritual, jamais existirá. E quem sabe essa é a razão porque nós estejamos estagnados.
Nunca haverá crescimento espiritual se nós, primeiramente, não nos despojarmos. Arrancar, tirar, não é algo indolor, irmãos. Naquela época, quando os exércitos eles se digladiavam, eles ficavam com os despojos dos vencidos. Os bens dos vencidos eram a recompensa, eram os despojos. Então não foi pedido, foi tomado à força. Houve uma guerra, uma batalha para eles tomarem aqueles despojos. É isso que ele está falando. Vai ser simples tirar isso de você? Não vai. Por isso, há uma necessidade de uma luta, de uma guerra, para você tirar essas coisas de você. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele vai nessa mesma direção. Só que lá no capítulo 3 ele disse assim: fazei morrer. Antes dele dizer que nós temos que adquirir, ele diz: faça morrer. Porque você, irmão, não pode colocar roupa nova, limpa, em cima de roupa suja. Imagina se você estivesse trabalhando o dia todo, chegasse em casa todo suado, você tem uma festa para ir à noite. Você vai lá no seu guarda-roupa, pega uma roupa e veste? Você não faz isso. Você despoja, você tira aquela roupa, toma um banho e aí veste uma roupa limpa e cheirosa para ir para essa festa. É exatamente isso que ele está falando. Já Tiago, ele fala a mesma coisa, que nós devemos nos despojar das impurezas, antes de adquirir algumas virtudes, antes de nós desejarmos algumas coisas. Então nós precisamos, irmãos, desapossar, arrancar pecados que ele aponta aqui, se é que nós já nascemos de novo de uma semente incorruptível, já que o homem natural não pode fazer isso. Qual que é a primeira coisa que ele diz? Maldade. Irmãos, maldade é aquela inclinação do nosso coração que nós sabemos que vamos fazer mal para uma pessoa e ainda assim fazemos. E muitas vezes nós fazemos isso. Seja motivação de raiva, de ódio, de vingança, mas às vezes nós fazemos isso. Nós queremos o mal da pessoa. Disfarçadamente, nós não temos dificuldade de confessar isso, que fazemos com esse propósito, mas as ações revelam isso, irmãos. Nós sabemos que vai fazer mal. Então, por que nós fazemos? Qual a razão por que nós fazemos? Por que nós insistimos nisso? Então, ele diz, tira essa maldade, não haja desse jeito, não proceda dessa forma, porque isso não é um papel de um crente não pode agir desse jeito, ele não pode ter as suas ações baseadas na maldade, no desejo de machucar outra pessoa, de influenciar negativamente, de levar outra pessoa ao erro, de conduzir pessoa por um caminho mau. Você quer ver uma coisa? Jovens aí, meus jovens irmãos queridos, quando você pratica sexo com outra pessoa, você está sendo mal. Não chama isso de amor não, porque isso é mal, isso é maldade, você está prejudicando a pessoa e a si próprio. Então não faça isso não, porque isso é maldade do coração, isso é próprio de quem não nasceu de novo ainda, de quem precisa de uma transformação. É isso que ele chama aqui então de maldade. Então nós precisamos nos despojar, arrancar essas coisas de nós. Ele diz mais, de todo dolo. Aquelas coisas que fazemos, irmãos, e a intenção é escondida, mas a verdade é consequência então da maldade. Então agora ele destrincha o que é maldade: dolo, hipocrisia e inveja. Então isso você tem o propósito de fazer. A gente é acostumado com esse termo, né, advogados aí presentes, doloso. A pessoa tem o dolo, ela faz por desejo de fazer. É isso que ele está dizendo. Tira isso de você, irmão. Tira isso de você. Isso não é próprio de um crente.
O crente não vai crescer, quem procede dessa forma, irmão, ainda que tenha justificativas, que foi porque fulano fez isso para mim, porque Beltrano fez isso para mim, por isso que eu agi assim. Irmãos, isso não é verdade, isso significa maldade do coração, age dolosamente. Então é uma tentativa, às vezes, de distorcer um fato, de encobrir uma coisa com o propósito de fazer mal. Então, qualquer dessas coisas, nós temos que tirar de nós. Mas ele fala mais, que nós deveríamos também tirar de nós a hipocrisia. Hipocrisia. Naquela época, irmão, o hipócrita era um encenador, ele encenava, ele era um artista. Ele era chamado hipócrita, porque ele fingia ser uma coisa que não é. Como um artista de novela, filme, televisão, que ele está encenando. Naquela época ele era chamado hipócrita. E isso veio para nós como uma pessoa fingida, que esconde o que verdadeira é e apresenta uma versão diferente. Ele esconde o propósito do seu coração e tenta apresentar para nós uma coisa diferente. Você quer ver um lugar que a gente é, às vezes, sem perceber, muito hipócrita? Quando a gente canta, não é? A gente canta assim: eu vou te dar tudo, Senhor. E está a letra aqui e a gente repete. Às vezes a pessoa não dá nem um centavo e fala assim: tudo que eu tenho é seu, Senhor. Como que é seu, Senhor? Que eu não dou nada, como eu tenho coragem? Isso é hipocrisia, irmão. Hipocrisia. Voltando à questão do jovem, quando um jovem fala para uma jovem ou vice-versa, que nós vamos, eu te amo, portanto nós vamos sair, nós vamos ter uma relação, hipocrisia, mentira, não vai atrás disso, porque isso é falsidade. A pessoa quer o seu mal, e está te induzindo ao erro. Não faça isso. Isso é hipocrisia. Então, você sabe, tem uns institutos aí que eles fazem levantamento com desigrejados, pessoas que estão fora da igreja. Você sabe qual é a razão número 1 para as pessoas saírem da igreja? Que esses desigrejados falam? Porque eles não conseguem conviver com crentes dentro da igreja, porque são hipócritas. Que coisa ridícula, irmão. Nós precisamos nos desapossar disso, despojar disso, arrancar isso de nós, querer mostrar uma coisa que nós não somos. Nós precisamos ter consciência disso. É interessante que quando Jesus escreve a carta dele à igreja de Laodiceia, veja o que ele diz. Ele diz assim: assim porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Indefinido. O que é o morno? Não é quente nem frio. Porque quando uma pessoa é fria, por exemplo, se você sumir da igreja, não aparecer aqui, muito provavelmente alguns irmãos vão perguntar para você, vão passar mensagem, porque você esfriou. Onde você está, irmão? O que houve? Pau. Mas se você está vindo aqui uma vez ou outra e não é uma pessoa tão amada ou não é uma pessoa tão dedicada ao serviço do Senhor, ninguém te fala nada. Sabe por quê? Porque você é morno. Quando eu era garoto, uma das formas que se tinha para uma pessoa vomitar era tomar água quente, tomar água morna, bebia e provocava vômito. É o que Jesus está falando. Você não é morno, você não é quente nem frio, é indefinido, e eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então o hipócrita é mais ou menos isso, sabe, irmão? Ele é mais ou menos indefinido. Jesus, ele criticou veementemente os fariseus daquela época. Ele disse assim aos discípulos dele, quando estavam aglomerando pessoas, Lucas 12:1, posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
Eles fingiam que queriam ouvir Jesus. Era mentira. Eles queriam os benefícios que Jesus poderia proporcionar a eles. Tanto que levaram Jesus à cruz. Então foi isso que Jesus disse. Ele diz: discípulo meu não pode ser hipócrita. Então, querido, se nós temos alguma atitude que nos faça lembrar essa hipocrisia, nós deveríamos abandonar isso. Nós deveríamos ser sinceros, sabe, transparentes, para que nós sejamos vistos tais quais somos de verdade, e não com uma máscara, e não com uma falsidade, querendo mostrar a alguém aquilo que nós não somos. Então, é interessante, sabe, irmãos, que às vezes até mais crente do que somos a gente quer mostrar. E na verdade, você sabe que para você ser membro de uma igreja, se tivesse uma ficha para você preencher, a pergunta principal era assim: você confessa que você é um pecador? Porque a base para nós sermos crentes é saber que nós somos pecadores. Então nós todos aqui somos pecadores. Eu não preciso mostrar a você nada. Eu tenho que ser eu, e com minhas falhas, e você deve me amar a si mesmo, como eu devo amar a você. Então Paulo, a seguir, ele fala de um outro pecado terrível da maldade, terrível, que se chama maledicência. Oh, irmão, que coisa triste. A hipocrisia e a maledicência andam de braços dados. Você chega para alguém, abraça um irmão, sabe? Oh, irmão, quanta saudade. Mentira, você nem ligou para ele, nem passou uma mensagem, não fez nada disso. Aí diz assim: quanta saudade, como é que eu estou saudoso de você. Quando essa pessoa vira as costas, você fala mal da pessoa. Já aconteceu isso com você? Você já esteve com alguém que fala mal dos outros? E você já falou mal dos outros? Sabe como é que chama isso na Bíblia, irmão? Maledicência, querer o mal da pessoa. Sabe onde está baseado isso, a maledicência? Na inveja. Na inveja, que é o que ele fala a seguir, que nós precisamos abandonar a inveja, a maledicência e a difamação, porque está baseado nisso. Porque nós temos inveja das pessoas, nós falamos mal dela. Nós queremos destruir, nós não queremos nos elevar, nos subir. Sabe, nós estamos aqui, a pessoa está aqui. Ao invés de nós subirmos, nós queremos reduzir a pessoa, sabe? Falar mal da pessoa. Por exemplo, é muito interessante, a gente faz isso e nem percebe. Por exemplo, eu chego perto de um de vocês e falo assim: puxa, meu irmão, minha irmã, você não está vindo abrir a igreja? A pessoa fala assim: não, mas e fulano que já sumiu daqui há tanto tempo? Ao invés dela querer ser melhor, ela está reduzindo o outro. Inveja, está desejando ser mais do que aquela pessoa, mas de uma forma incorreta, que é denegrindo o caráter dessa pessoa. Então, é isso que nós precisamos lutar contra nós. Então, antes de nós desejarmos algumas virtudes que Pedro aqui fala, nós precisamos tirar essas coisas de nós. O que poderia ajudar eu e você nisso? Querido, se você já é crente, se você já tem experiência de que o Senhor é bom, Ele já te deu o que de mais valor Ele tinha e que você precisa: Jesus Cristo. Se você é crente, você já tem a pérola de grande valor, que por ela você despreza todas as outras coisas. Então você devia pensar nisso. Por isso ele coloca: se é que você tem experiência de que o Senhor é bondoso. Então nós não precisamos ambicionar, e fica mais ainda comprometedor para nós quando nós olhamos para os ímpios, como fez Asaf no Salmo 73. Aí a coisa piora. Nós desejando ser igual a ímpio, aí a coisa pega mesmo para nosso lado, viu? Na última ceia, nós lemos agora mesmo, que Jesus põe em dúvida a fidelidade dos discípulos. Mas antes, no capítulo 22, no verso 24 do Evangelho de Lucas,
há uma discussão entre eles. O texto diz assim: suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós, irmãos, olhe bem, vós não sois assim. Pelo contrário, o maior dentre vós seja como o menor. Então, se nós queremos ser o maior, irmão, não é denigrindo os outros, sendo maledicente, dolosamente falando das pessoas. Nós precisamos nos abaixar para servir as pessoas. Essa é a grandeza do reino de Deus. Então, lembre disso. Então, ele fala agora, no verso 2, de nós desejarmos. Então, antes é despojar, tirar. Mas agora, não pode ficar o coração vazio. Nós precisamos desejar. E ele diz no verso 2, ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Pedro não está dizendo, irmãos, que ele está tratando com recém-convertidos. Ele está dizendo que aqueles irmãos estagnaram, eles pararam no tempo. Então ele dá uma sugestão a essas pessoas, uma exortação, de que essas pessoas deviam agir como criança recém-nascida. Todos nós sabemos o que é isso. Uma criança, quando ela quer alimentar-se, ela é impaciente, ela não tem nenhuma educação, ela berra, ela vai espernear até que seja atendido o seu desejo. O que Pedro está falando é exatamente isso. Tira essas coisas, mas agora acrescenta essas outras. Deseje essas coisas, busque ardentemente essas coisas, porque é isso que vai lhe proporcionar crescimento. E nós deveríamos, irmãos, sinceramente fazer isso. Você já ouviu falar da síndrome de Peter Pan? Peter Pan quem era? Que não queria crescer, né? Queria ser menino para sempre, né? Tem crente que é assim, irmãos. Sofre dessa síndrome. Nunca quer crescimento, porque crescimento traz responsabilidade, sabe? Quando eu trabalhava, entrei na empresa muito cedo, sabe, uma empresa de transporte. Comecei a trabalhar lá muito cedo. Trabalhava no escritório e lutava, desejava crescer. Um dia, o meu gerente, ele chegou e falou assim para mim, eu sentado lá, me tirou do anonimato, sabe? Ele chegou e disse assim: Garcia, você não vai ficar mais aqui, seu lugar agora é ali. Me pôs ao lado dele. Eu falei: misericórdia, que coisa boa, né? Não falei misericórdia não, porque eu não era crente. Falei: oh, que coisa boa, louvado seja. Também não falei isso. Isso é um linguajar evangeliquez, irmão, que hoje está impregnado na gente. Mas eu fiquei todo feliz, sabe? Porque eu estava ali do lado dele. Depois, no bate-papo ali, ele falou assim: você não precisa mais marcar ponto. Na minha época tinha isso, meu irmão, marcar ponto, sabe? Bater ponto. Nossa, eu falei assim, que beleza! O status que eu cheguei, eu não vou precisar mais bater cartão de ponto. Sabe o que significou isso? Nunca mais almocei no horário, nunca mais saí antes de 8 horas da noite da empresa. Sabe por quê? Porque privilégio, ele traz junto responsabilidade. Não tem jeito. Então, é exatamente isso que Pedro está falando, e é por isso que nós não queremos crescer. Quanto mais nós estudarmos a palavra de Deus, quanto mais nós crescermos espiritualmente, mais responsabilidades teremos. Quando nós estamos aí sentadinho no banco, no anonimato, tudo bem, quando a gente começa a vir nos cultos de doutrina, escola dominical, dá um desejo na gente começar a servir, né? Quem toca quer tocar, quem tem facilidade de ensino já quer começar a ensinar, já se oferece. Responsabilidade que vem com o nosso crescimento, irmão.
Mas é esse o progresso da vida cristã do crente. Nós precisamos deixar de lado essa síndrome de Peter Pan, de não querermos crescer, de achar que já está bom o que nós temos. Consequência natural da experiência que o Senhor é bom é a fome espiritual, a sede espiritual. E ninguém crescerá sem o fiel alimento, sem a doutrina firme da palavra de Deus, tal qual ela nos foi então apresentada. Nada substitui essa necessidade. Quando ele coloca aqui do genuíno leite espiritual que nós devemos desejar, olha que interessante. Se dolo, nós sabemos o que é, essa é uma palavra grega, viu? Literalmente, dolo é palavra grega. Ele diz assim, adolos, ou seja, sem falsidade. Deseje o leite espiritual sem falsidade. É o genuinamente que veio traduzido para nós. É sem falsidade. Deseje mesmo esse leite espiritual. Então nós precisamos desenvolver isso em nós. Por quê? Aí ele coloca uma condicional, ele nos desafia a pensar. Eu proponho isso para você, irmão. Se você tem desejado isso mesmo, se você está crescendo espiritualmente, o que você fazia ano passado para o Senhor? O que você faz esse ano? Qual é o seu compromisso com o Senhor? No que você melhorou, no que você cresceu? Ele coloca assim, se é, condicional, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se é. Se nós temos essa experiência, irmãos, nós vamos desejar esse genuíno leite espiritual. E é exatamente aí que nós podemos lembrar do que lemos ainda há pouco, do desafio de Jesus. Não era fácil para Jesus chegar lá no meio dos discípulos e dizer assim, Judas, você está reprovado, saia daqui, porque você vai me trair. Mas ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele diz assim, um de vós, ele está cansado de saber quem é, mas ele disse, um de vós vai me trair. Qual foi o resultado disso? Um por um, os discípulos começaram a perguntar, sou eu, Senhor? Eles começaram a duvidar de si mesmos. É o que eu estou desafiando você a fazer, foi o que Pedro fez com aqueles irmãos. Se é que você já tem experiência de que o Senhor é bondoso. Você já é crente de verdade? É salvo? Você já tem essa experiência? Você sabe que por você mesmo você deveria estar no inferno? Porque o Senhor diz que toda alma que pecar, ela morrerá. Quantas vezes nós já pecamos? E até hoje nós não fomos lançados no inferno. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. Você sabe uma das coisas que eu agradeci muito a Deus na minha conversão, que aconteceu aos 37 anos, foi que Jesus não voltou. Porque eu agradeci a Deus, porque se ele tivesse voltado um pouco antes, eu teria sido lançado no inferno. Mas ele me deu tempo. Ele foi misericordioso, ele foi longânimo comigo, ele me deu tempo para eu me arrepender. Glórias a Deus. Pode ter sido a mesma experiência sua, de você ter essa experiência de que o Senhor é bondoso, mas infelizmente nós temos mais facilidade de examinar o irmão do que examinar-nos a nós mesmos. Nem muita disposição nós temos para o nosso autoexame. Ao contrário do que os discípulos fizeram. Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Davi, quando ele escreve o Salmo 34, no verso 8, ele faz uma declaração. Ele pôde constatar isso, ele disse, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Faça isso, querido. Tire essa prova você mesmo e veja como o Senhor é bom. Pare, pense, reflita, medite em toda a palavra de Deus, nas atitudes de Jesus em seu favor. Veja o que você era, para onde você estava indo. Prove e vede que o Senhor é bom. Ele diz que bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Então ele passa a dar agora
uma orientação para esse crescimento. Tira umas coisas, deseje outra, se é que você tem experiência que o Senhor é bom. E no verso 4 ele diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Irmãos, hoje é muito fácil, né? Você quer construir uma casa, você vai num depósito aí de material de construção, compra não sei quantos metros de pedra, não sei quantos milheiros de tijolo, areia, cimento, está tudo fácil hoje, né? Diferente daquela época. Quando você queria construir algo, eles sabiam que precisava de um alicerce. Então, às vezes, alguém oferecia, tinha um terreno muito grande, e os filmes até retratam isso aí às vezes, e ali tinham as pedreiras. Então a pessoa disponibilizava, falava para os construtores: pode ir lá e pegar a pedra que você quer. Aí, às vezes, os construtores iam lá e examinavam aquelas pedras, elas não serviam, e elas eram rejeitadas, porque não serviam para aquele objetivo da construção do que eles queriam. O que Jesus está falando aqui conosco, por boca de Pedro, é que as pessoas examinaram Jesus, eles viram, observaram o seu procedimento, a proposta que ele trazia, o que era necessário mudar em nós, e eles disseram: não quero, chega, eu não quero esse Jesus. A pedra que eles rejeitaram é a que Deus transformou na pedra eleita e preciosa. A realidade, irmãos, é essa. Jesus é a pedra principal, vieram os profetas, apóstolos e nós os crentes. Se você não tem Jesus como sua base, você não faz parte desse edifício. Acredite nisso de todo o coração. Você precisa de Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ele deixa então a metáfora do leite e usa outra que era muito comum naquela época, a da pedra que era rejeitada. Somente Jesus Cristo, Ele derramou seu sangue por nós. Somente Ele é a nossa pedra principal, a pedra angular, a base dessa nossa construção. Se nós queremos fazer parte desse edifício que Deus está edificando aqui nesse mundo, a igreja dele que está sendo salva, nós precisamos de Jesus Cristo. A parte de Cristo não há crescimento espiritual. Por isso ele diz assim: e também vós mesmos, verso 5, como pedras que vivem, sois edificados, olha, casa espiritual. É a igreja do Senhor, irmãos. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, corações de pedra. Jesus tirou, fez uma operação em nós, tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne, para serdes sacerdócio santo. Depois ele vai dizer que é real, agora aqui é santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, essa é a primeira razão do nosso chamado. Nós fomos salvos para isso, para oferecermos a Deus o nosso culto, que Paulo diz que é o culto racional, parte de uma reflexão do que Ele fez por nós, por gratidão. Como é que eu vou me relacionar com esse Jesus? Oferecendo a Ele o nosso culto, estando presente na igreja, com os irmãos, para juntos oferecermos o nosso louvor ao Senhor, nossas vidas fora daqui, que são cultos ao Senhor. As pessoas nos olham e estão nos lendo, de alguma forma elas estão tirando conclusão de nós, elas estão dizendo que nós somos crentes, ou então estão nos reprovando pelas nossas atitudes. Nós somos esse sacerdócio
santo, separado, não fazemos parte desse mundo, temos um alvo específico aqui nesse ponto, que é oferecer a Deus o nosso sacrifício de louvor, que Paulo diz que é o nosso culto racional, que nós nos juntamos para isso. Então esse é agora o nosso desafio, irmãos, é nós entendermos isso e continuarmos a prestar esse louvor, essa adoração a Deus, a chamarmos a atenção das pessoas, quando elas nos convidarem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo no domingo, e você dizer com toda a coragem, o domingo é o dia do Senhor, eu devo isso ao Senhor, isso não é um favor, não é ocasional e nem uma condição, isso é um dever, eu devo isso ao Senhor, Ele me salvou e por isso me transformou num sacerdócio santo, e eu vou oferecer a Deus o meu culto, vou oferecer a Deus o meu louvor. Então o versículo termina dizendo que os sacrifícios precisam ser agradáveis a Deus. Essas coisas precisam chamar a nossa atenção, irmãos. Você acha que você pode prestar qualquer culto a Deus? Não pode, irmãos. Não pode, porque o culto é um sacrifício oferecido a Deus segundo a vontade de Deus. Veja aí o que o versículo diz: sacrifícios agradáveis a Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus, e não a você. Irmãos, olha, quem é aqui da igreja sabe disso, nunca permiti aqui dança, essas coisas, e nunca vou permitir, nunca. Sabe por quê? Porque isso não consta da palavra de Deus. Pode agradar o seu coração, pode agradar o coração de alguém, mas não agrada o coração de Deus que se faça isso num culto, porque Ele não orientou isso, Ele não mandou que fizesse isso, porque senão nós faríamos. Então o culto precisa ser agradável a Deus. Agradável a Deus, como o texto então aqui conclui. No capítulo 1, como Pedro faz sempre esse link, com Isaías, eu lembrei do capítulo 1 de Isaías, quando lá o povo está reunido, irmãos, assim, prestando um culto, que quem chegasse e visse, ficaria impressionado. Muitas pessoas reunidas, oferecendo sacrifícios, adoração, louvor, resposta de tudo isso que Deus deu, verso 13 de Isaías 1. Não continueis a trazer ofertas vãs. Para com isso. Porque vocês estão se enganando, vocês estão achando que eu estou recebendo e eu não estou. Então para de trazer, porque fica patente que vocês não estão me cultuando. Mas enquanto vocês imaginam que estão me cultuando, vocês vão continuando a fazer. Pare de trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Você já pensou, irmão? Você com todo zelo quer fazer algo para o Senhor? E Deus chama, isso aí para mim é abominação, para com isso. E também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Eu não aceito, eu não posso aceitar isso. Só porque você acha que tem muita gente, você acha que isso é culto a Deus? Não é, irmãos. Se não for prescrito por Deus, Ele não recebe. Aqui está o modelo, ele diz: pare de fazer isso, não me tragam essas coisas. Jesus, ele desafia os discípulos dizendo: por que você me chama de Senhor se você não faz o que eu mando? Você faz o que Jesus manda? Se você não faz, meu irmão, guarda esse texto na sua mente, Lucas 6,46. Por que, qual a razão de você me chamar de Senhor? Se você não faz o que eu mando, por que você me chama de Senhor? Hipocrisia! Você me chama de Senhor mentirosamente. Você não tem a mínima disposição de fazer o que eu te mando. Então por que está me chamando de Senhor?
Entendeu, irmão? O que é que está sendo condenado, o que nós precisamos parar de fazer? Então, o culto agradável a Deus é aquele que é oferecido através de Jesus Cristo. Versos 6 a 8. Pedro diz assim: pois isso está na Escritura. Olha a referência. De onde é que você está tirando isso, Pedro? Isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Irmãos, a pedra, para nos fazer tropeçar, ela tem que estar sendo vista. Ninguém tropeça em algo que está dentro do chão. Ela tem que estar sendo vista. Jesus, ele está sendo anunciado, ele está sendo visto pelas pessoas, e muitas pessoas estão rejeitando, estão recusando Jesus Cristo. A rejeição deles é o que os faz tropeçar. Essa pedra foi avaliada e foi rejeitada. Davi, ele expressou, olha que diferença, como é que é um coração grato. Ele diz assim: esperei confiantemente. Eu não sei como é que está a sua situação, se você está passando por sofrimento, por alguma questão mais séria, mas olha o que Davi fez: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Querido, hoje eu fui convidado a dar um testemunho aqui na classe de adolescentes, para uns adolescentes lá. Eu falei exatamente isso, irmãos. Eu era uma dessas pessoas que estava atolado num tremedal de lama. E não pensa você que eu estava fazendo coisas absurdas, eu nunca fumei droga, nunca matei ninguém, nunca roubei, então não é nada disso. Mas eu estava atolado num tremedal de lama. Jesus, pela sua graça e misericórdia, Ele me salvou, Ele me trouxe um crente que começou a pregar a sua palavra a mim, me tirou os pés desse tremedal de lama, e se inclinou para mim. Eu estava num poço de perdição. Jesus já fez isso com você, querido. Então você tem experiência que Jesus é bom, que o Senhor é bondoso, porque isso é uma ação soberana dele. Na parábola das bodas do cordeiro, que o texto de Pedro diz que os que o rejeitam vão ser desprezados. Veja o que é esse desprezo. Parábola que Jesus conta. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia as vestes nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, não tinha o que falar. Ele não tinha Cristo como seu Salvador, essa é a ilustração. Ele não tinha o que dizer, ele estava tentando alcançar o céu pelos seus feitos. E ninguém, irmão, será salvo por obras, ninguém será salvo. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos vão ser envergonhados, irmãos. Muitos que estão nas igrejas nunca desejaram um crescimento, nunca quiseram um compromisso verdadeiro com o Senhor, nunca, e muitos serão envergonhados. Escute o que eu estou lhe dizendo, nós vamos tomar conhecimento disso. Nós precisamos desesperadamente de Jesus. Então ele diz assim:
elogios. Elogios e elogios. Vós, porém, sois raça eleita. Aqueles vão ser desprezados. Mas vós, irmãos, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que contraste absoluto do que eles experimentarão e do que nós somos. Você, irmão, não sei qual é a sua nação, a sua raça, mas você é uma raça eleita, diferente de todo mundo, não é judeu, não é gentio, contém judeus e gentios, mas é uma raça eleita, é um povo eleito por Deus, antes da fundação do mundo, um povo que foi escolhido para a salvação, e que ninguém pode obstruir, ninguém obstrui a salvação de um filho de Deus. Pedro coloca essas pessoas de verdade como eleitas, desde antes da fundação do mundo. Então Deus, como escolheu Israel, assim hoje Ele tem os seus escolhidos. É uma nova raça, uma raça diferente, uma nação santa, como Ele coloca. Imagina quando Jesus Cristo está lá no cenáculo com seus discípulos, eles, pessoas que estavam ali com um grande privilégio, eram naquele momento os únicos que estavam com Jesus e provavelmente orgulhosos disso. Jesus diz assim para eles: não fostes vós que me escolhestes a mim, eu é que vos escolhi. Que coisa, irmãos. Como tira o orgulho de uma pessoa. Você acha que você escolheu Jesus? Você nunca fez isso na vida, nunca. Foi Jesus quem te escolheu. Você só é salvo porque Jesus Cristo te escolheu, como diz aos Efésios, antes da fundação do mundo. É por essa razão que você é salvo. Por isso Pedro diz: se você tem experiência de que o Senhor é bondoso, você não merecia, mas Ele te salvou. Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto então permaneça. Nós somos, irmãos, agora Ele nos chama de sacerdócio real. Sabe o que significa? Nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós éramos ali atrás o sacerdócio santo, para louvar, para engrandecer o nome de Deus, para através do nosso culto nós darmos testemunho. Mas ele vai mais além, agora ele diz assim: vocês são o sacerdócio real, vocês estão servindo ao rei, vocês estão debaixo da proteção do rei. Nada acontece na nossa vida sem que seja permitido ou ordenado por Jesus. Absolutamente nada, porque nós servimos diretamente ao rei. Nós somos um povo abençoado. Um pastor conta que quando ele perguntava para um irmão assim: como é que você está? Sabe qual era a resposta dele? Sempre não era: estou bem, está tudo tranquilo. Ele diz assim: sou um abençoado, sou um abençoado. Ele queria dizer exatamente isso. Abençoado por Deus, um povo eleito, um sacerdócio real. Mas ele vai ainda além, ele diz: é uma nação santa, uma nação separada. Não sei se é judeu, grego, gentio, chinês, americano, brasileiro, isso não importa. Ele diz assim: não é carteira de identidade nem passaporte, o que importa é a eleição de Deus, é essa nação santa, esse povo que foi separado para um dia estar eternamente em glória com Jesus no céu. Mas isso traz responsabilidade, irmão. Lembra do dia que eu deixei de bater ponto? Por que nós somos tudo isso? Somos uma nação santa para
com o objetivo de, com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você faz isso? É isso que é o discipulado, irmãos. É a compreensão dessas coisas. Jesus Cristo, de manhã falamos aqui, quando ele dá a última palavra dele aos discípulos, ele disse assim, ele não foi dando a ordem, ele embasou a ordem dele, ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele usa o portanto, ele diz, ide portanto, porque eu tenho toda a autoridade, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Você é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, ninguém toca em você, você serve diretamente ao Rei. Isso tem consequência, irmão. Você precisa crescer, precisa desenvolver a sua fé, compreender isso, que isso traz para você consequências, responsabilidade. Você precisa anunciar as virtudes. Que virtudes? Misericórdia, graça, amor, paz com Deus. Você precisa anunciar isso às pessoas. Sabe por que as pessoas estão em trevas, irmãos? Porque a luz não chega. Aonde a luz chega, a treva bate em retirada. Hoje à noite, quando você for dormir, apaga a luz, fecha as cortinas, deixa o seu quarto bem escuro, fica perto do apagador, porque senão você não vai talvez encontrar ele. E de repente você, acende a luz. O que acontece com as trevas? Bate em retirada. Onde chega a luz de Jesus, as trevas vão embora. Jesus disse, irmãos, a gente para às vezes a leitura em João 3,16. Se você continuar lendo, ele vai dizer assim, a luz veio ao mundo, falando dele, mas as pessoas preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você sabe lá o que é isso? Eu sei, porque eu já fui dessa época. Me convidavam para ir à igreja, eu não queria nem saber, porque minhas obras eram más, eu não queria ser reprovado pela luz. Mas não tem arrependimento, irmão. Jesus, pela sua misericórdia e graça, me alcançou, e hoje eu sou o que sou, pela graça de Deus. Então nós somos, irmãos, um povo diferente de todo mundo. Eu acho que você já cantou esse hino, e eu te dou a certeza que eu não vou cantar, eu vou declamar o hino, eu vou ler o hino, tá? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde eu vou. Eu não sou desse mundo, eu sou forasteiro aqui, e é para lá que eu vou. Celeste pátria sim, é para onde vou. Aí tem a consequência, diz assim, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Você já tem a experiência de que o Senhor é bom? Então você é um sacerdote real, você faz parte da nação santa, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, irmão. Não tem nada nem ninguém que toca num fio de cabelo seu. Não tem o diabo que faz isso ou aquilo sem a permissão de Deus. Porque você
é um sacerdote e uma sacerdotisa real, você serve diretamente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mas isso tem uma consequência, irmãos. Nós precisamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Nós precisamos fazer a luz chegar nos corações daqueles que, como nós, fomos eleitos por Deus e ainda estão aí nas trevas, para que a treva então bata em retirada. É para isso que nós fomos chamados, irmãos. Essa é uma missão, amado, intransferível, inadiável. Nós não podemos passar para ninguém, nem contratar ninguém. A Bíblia diz que os anjos de Deus anelavam, desejavam fazer isso, mas Deus não permitiu. Sabe por quê? Porque é uma tarefa nossa. Precisa ter experiência com o Senhor, de que Ele é bom, de que Ele é misericordioso, de que Ele é cheio de graça, para a gente poder anunciar isso com autoridade, então, às pessoas. Existem muitos dos nossos irmãos que ainda estão nas trevas, e nós precisamos falar isso, precisamos encontrá-los. Então nós precisamos fazer isso urgente, irmãos. Coloque-se, ofereça-se ao Senhor como um verdadeiro discípulo de Jesus, baseado nessa experiência que você tem de que o Senhor é bom. Pedro completa a sua mensagem, eu também, dizendo assim: vós sim, olhe bem, irmão, que antes não erais povo, hoje você é nação santa, mas nem povo nós éramos antes. Nós nos chamávamos de brasileiro, americano, japonês, mas nem povo éramos. Nem significado tinha na nossa vida, nem dignidade nós tínhamos. Porque quem é digno não vai para o inferno, irmão. E nós todos estávamos indo para o inferno, então nós não éramos nem povo. Mas agora, diz Pedro, sois povo de Deus. Você pertence à família de Deus, irmão. A família nobre do Senhor, você pertence. Jesus é seu irmão. Povo que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quanto privilégio, irmão. Então, se você já tem experiência de que o Senhor é bom, cumpra seu chamado, cumpra a sua obrigação, aceite o desafio que lhe é imposto, de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fique em pé, querido, vamos orar ao Senhor. Ó meu Deus, quanto privilégio, quanta honra o Senhor nos concede, quanta dignidade, colocar seres tão pecaminosos como eu, como família de Deus, e dizer ainda que o Senhor não se envergonha de nós, porque lhe chamamos de Deus e Pai. Ó Deus, muito obrigado. Mas todo esse privilégio traz consigo responsabilidade. Ajuda-nos, Deus, a cumprir o nosso chamado, aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Sê com teu povo, Deus. Abençoa-nos, dá-nos a tua graça, abre nosso coração, olhos, para a palavra, para a verdade aqui exposta. Tem misericórdia de nós, Deus. Transforma-nos. É a nossa oração com gratidão em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo e Divino Espírito,
seja sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo eleito de Deus, hoje e sempre. Amém.